fatorial, porque o n que está dividido embaixo não é n fatorial, é só n mesmo. Tem que fazer a conta, né? Porque, ó, o grande segredo é o seguinte, a gente viu isso aqui primeiro, TE, epsilon 1, T, epsilon 2, a gente viu que isso aqui é T, epsilon 1 mais epsilon 2, tá certo? A gente viu que isso aqui vai acontecer porque justamente esse cara aqui, a gente atua ele num certo cat, primeiro esse, depois esse, né? E você vê então que a atuação desses caras aqui, ó, se você quiser pensar assim, no x é igual a x mais epsilon 1 mais epsilon 2 e por sua vez então é igual a isso aqui. Tá certo? Esse aqui é o primeiro passo. Se você pegar a rotação, vai ser a mesma coisa. Se você aplica aquela matriz de rotação, que é assim, cosseno... Deixa eu botar aqui. Cara, com quadro sujo é mais difícil. Ó, se você aplica essa matriz de rotação aqui, ó, cosseno θ menos... A gente está usando φ, né? Seno φ, cosseno φ, aqui. Se você aplica esse cara aqui, oh, caramba, nesse cara aqui, ó, o que você obtém? Ó, o primeiro cara é assim, cosseno φ0, cosseno φ1, e o próximo é? Isso. Seno φ0. E o que é isso aqui? Cosseno A, cosseno B, troca o sinal, seno A, seno B. Isso é o quê? Isso. Isso aqui é cosseno de φ0 mais φ1. O próximo, como é que vai ficar? Menos cosseno, né? Menos cosseno φ0, seno φ1, né? Esse com esse, depois esse com esse aqui. Peraí. Ah, não botei 1 aqui, né? Tá certo. Isso, cosseno φ1, aí depois o seno, né? Aí tem o menos do lado de fora, aí vai ficar assim, seno φ0, que é aquele lá, cosseno φ1. Quanto é que é esse aqui dentro do parênteses? Esse é o seno da soma. Então, se vocês repetem isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai ser igual a cosseno de φ0 mais φ1 menos seno de φ0 mais φ1, seno de φ0 mais φ1 e cosseno de φ0 mais φ1. Tá certo? Então isso aqui forma um grupo aditivo também. Ou seja, se você faz uma rotação de φ0, depois uma rotação de φ1, isso é igual a uma rotação final de φ0 mais φ1. Tá certo? Bom, se isso é verdade, então tem essa mesma característica aqui. Esses grupos de Lie a um parâmetro, eles são eles são tão simples que você consegue reescrevê-los assim, tá certo? Esses grupos aditivos, tá certo? Aditivos no sentido que o rótulo se soma, ou você pode escrever de forma que o rótulo se soma. Então, o que valia para translação vale para rotação também. Então, significa que você pode pegar TA, sendo agora T uma translação, ou até aquele U da rotação, né, e escrevê-la assim. Foi o que eu mostrei em aula. A sobre 2, T, A sobre 2. Tá certo? Mas pode fazer mais do que A sobre 2. Pode fazer 3 caras com A sobre 3. Né? Ou você pode fazer esse cara assim. É sempre igual, então vai ficar T, A sobre N,
elevado a n. Para qualquer n isso vale. Inclusive quando o n for muito grande. Quão grande, né, você pode fazer esse n ser tão grande quanto você queira. E se você tem um n tão grande quanto você queira, você sempre, para qualquer valor de a, mesmo que a seja muito grande, você sempre pode escolher um n de forma que essa razão seja um número muito pequeno. Se isso é verdade, então esse interior aqui pode ser escrito assim, identidade menos i, aqui a gente vai ter, botar o a sobre n, aí aqui eu tenho o gerador g, que pode ser qualquer coisa, sobre h cortado, né, elevado a n. Tá certo? O I você coloca por aquele cara que a gente considera esse hermitiano. Para esse cara aqui ser hermitiano, senão ele seria anti-hermitiano. É só uma questão de convenção, pessoal. Você pode refazer toda a mecânica quântica com operadores anti-hermitianos se você quiser, mas você não vai ganhar muita coisa, porque você vai fazer uma coisa diferente do resto do mundo. Beleza? Até aqui tudo bem? A única coisa que você vai fazer agora é o seguinte, você pega esse cara aqui, que eu pedi para vocês fazerem inclusive como exercício, você vai expandir em binômio de Newton. Um dos termos do binômio de Newton é o n sobre k. Né? Porque você vai ter uma potência aqui e a mesma potência aqui, de forma que a potência combinada tem que ser n sempre. Tá certo? Você entendeu o que eu falei? Não, né? Então tá, então é esse cara aqui. É como a gente vai fazer de novo essas contas, vale a pena a gente repetir aqui, caso vocês estejam com dúvida. Olha, tem a prova ali, se você quiser ver, tá? Então isso aqui vai ficar assim, somatório, aí vamos botar aqui, menos i a sobre n g chapéu h cortado, elevado a k, e identidade elevado a n menos k, nk, tá? Onde o k é de 0 até n. Tá certo? Ou seja, se você faz o produto daqueles caras dentro do parênteses ali, né, tem um produto que vai ser esse cara vezes ele n vezes, que é quando justamente é esse cara aqui, o k for 0. Tá certo? Aí você vai ter todas as outras combinações, ou seja, a identidade multiplica a identidade, exceto uma vez que multiplica esse cara aqui. Então esse cara que tem uma potência é n menos 1, e esse cara que tem potência 1, que é justamente quando o k for igual a 1. Tá certo? O binômio de Newton, vocês têm que fazer essa conta. Nunca fez essa conta aqui, faça um monte de vezes para você nunca mais esquecer, tá? E aí esse cara aqui é aquilo que eu tinha escrito antes, né? Isso aqui, ó, só esse pedacinho aqui é igual a n fatorial dividido por k fatorial, e esse cara aqui é n menos k fatorial. Tá certo? E aí você tem um n aqui, ó, um n elevado a k. Então, os seus fatores multiplicativos vão ficar assim. Isso aqui vai ficar assim. Soma de k de 0 a infinito. E aqui você vai ter assim, menos i a g chapéu sobre h cortado, elevado a k. Esse cara aqui, identidade, qualquer potência identidade, tanto faz. E aqui eu vou ter assim, 1 sobre nzão elevado a k, n fatorial dividido por k fatorial, n menos k fatorial. Não. Tá certo? É porque depois eu vou mandar o n para infinito, mas por enquanto o n ainda é m, tá? E aí você tem que fazer essa continha aqui que eu pedi para vocês fazerem também. Quem fez? Ninguém, né? Vou botar na prova, né? Então, isso aqui, pessoal, você pode escrever como exponencial do logaritmo disso aqui, certo? Então, vamos tirar o log desse negócio aqui. Então, vai ficar assim, menos k, logaritmo natural de n, tá certo? Que é esse termo aqui. Né? Mais logaritmo natural de n fatorial, tá certo? Menos logaritmo natural de k fatorial, menos logaritmo natural de n menos k fatorial. Tá certo? Como é que a gente faz isso aqui? Ó, menos k logaritmo natural de n. Aí, se você botar a aproximação de Stirling, você tem assim, n
logaritmo natural de n menos n. Agora eu não sei se essa é a ordem certa da aproximação para usar, mas eu não lembro do próximo termo. Tá? Esse cara vai ficar menos k, logaritmo natural de k menos k. Eu acho que isso aqui vai ser suficiente, tá? Menos n menos k, logaritmo natural de n menos k, menos... mais ou menos. Alguém olha no aproximação de Stirling, só preciso saber se isso aqui é verdade. Ó. Logaritmo natural de n fatorial é n, logaritmo natural de n menos n ou mais n aqui? Alguém procura aí rapidinho? Só acerta esse sinal aqui para a gente ver se está. Porque eu acho que é menos n. Se for menos n aqui é mais aqui. Isso. É assim mesmo, né? Isso. Então, ó, tem um mais n aqui e um menos k aqui, tá certo? Então, ó, esse n corta com esse n aqui. Esse k aqui, ó, eu fiz besteira. Esse cara aqui não vai mexer não, tá? Eu não vou mexer nesse cara não. Eu não vou botar esse log de k fatorial porque eu quero que ele fique lá, entendeu? Eu sei que ele vai ficar, então, e não tem n aqui na aproximação. Então eu nem poderia fazer o Stirling para ele, tá? Então, ó, só tirar esse cara daqui que ele... Para infinito, exatamente. Exatamente. Então esse cara corta com esse cara aqui. É isso, né? Deixa eu ver quem mais. Aí eu vou ter, ó, n log de... Não, aqui eu não posso. Isso. Eu vou fazer com... O n vai para o infinito. Então, no limite, esse cara aqui... Tem algum truque aqui. Deixa eu ver. Tá. Quer ver, ó? Vamos fazer assim. Tem esses dois termos aqui, ó. Eu vou botar esse cara em evidência. Vai ficar assim. Menos... Fica assim. N menos K... logaritmo natural de n, tá vendo? Esses dois termos juntos aqui. E eu tenho esses dois aqui, tá vendo? Quando eu botar esse negócio em evidência, vai ficar assim. Peraí. Só ver se eu não estou errando nada. Talvez precise do próximo termo da série. Deixa eu ver. Tá. Talvez fosse melhor, não sei. Deixa eu ver. Né? Porque o que acontece é o seguinte, tá vendo? Esse log aqui vai aparecer aqui, vai se juntar com esse, vai ser o produto dos logs, mas aqui tem um menos, então vai ser log de n dividido por n menos k. Quando n vai para infinito, vai ficar log de 1, que é 0. Então esse termo vai embora, certo? Só que tem esse último termo sobrando aqui. Estou tentando lembrar do que acontece com ele. Porque antes tinha o N de K fatorial. Como é que é? Lembra o termo que você tirou? Uhum. Que era N de K fatorial? Isso, ele tem que ficar porque ele vai ser a soma aqui da exponencial, tá vendo? E ele não tem limite, ou seja, você vai ter todos os casos, inclusive casos pequenos, então não faz sentido você fazer aproximação para ele. Deixa eu ver se tem uma maneira mais fácil de ver isso aqui. Tem uma maneira mais fácil do que usar essa aproximação aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês verem. Vou fazer o seguinte, ó. Ver se vocês concordam comigo. Esse fator aqui, ó,
esse fator aqui vai ser assim. N fatorial dividido por N menos K fatorial, certo? Isso aqui é assim, ó. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até o N menos K mais 1. Vocês concordam? Que na hora que eu chegar no N menos K e todos os outros menores, vai cortar com os daqui de baixo. Tá certo? Olha para esses termos aqui. Eu vou ter um cara que vai ser N, vai aparecer quantas vezes aqui? Ó, pensa que N igual a 10, N igual a 10 e K igual a 8. Então aqui vai ficar assim, ó, 10 vezes 9, e aqui vai aparecer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Corta com os de cima. Vai ficar só 10 vezes 9, aparece duas vezes. Certo? Então aparece N menos K vezes. É isso? N menos K. N menos K? Não, parece... Peraí. Isso. N menos K. Pera um pouquinho, eu tô fazendo uma besteira? Não. Aguenta ali, eleva a potência. K menos K. Que é o outro termo da potência, tá certo. Isso, tá certo, é isso mesmo. Então, isso aqui vai ter um termo que vai ser assim, N elevado a N menos K, tá certo? Acho que estou perdendo alguma coisa. Vocês concordam comigo que vai ter esse termo? Todos os outros vão ser assim, vou pegar um dos números que está aqui, então vai ser proporcional a um certo número que eu não sei qual é N menos K menos 1, tá certo? Vai ser uma potência menor. Deixa eu ver. Tá certo. Espera aí. Não, tá errado isso aqui, né? É que é menos K. Então, se eu tenho K igual a 1, quantas vezes apareceu o N aqui? Vai ficar assim, né? Se o K for igual a 1, então vai ser N... Né? Se o K for igual a 1, o N vai aparecer uma vez. Né? Vocês concordam comigo? Vai ficar N fatorial dividido por N menos 1 fatorial. Isso aqui é igual a N. Se o K for 2, vai ser N fatorial dividido por N menos 2 fatorial. Isso aqui é N vezes N menos 1. Concorda? Então, vai dar o termo de maior potência que a gente vai ter aqui, vai ser o termo de N elevado a K. Vocês concordam? Ou não? O que eu tinha feito de errado aqui? Eu fiz errado, porque se o K for igual a 8 e o N for igual a 10, vai ser aqui 10 menos 8. Então vai ser 2, vai aparecer 8 vezes. Eu fiz a conta errada. Certo? Vocês estão acompanhando? Certo? Então tá, então a gente vai ter esse termo, só que a gente vai ter todos os outros também, tá certo? Então, por exemplo, pega o termo do menos 1 aqui. Então vai ter um termo de menos 1, aí todos os outros termos vão ficar com N elevado a K menos 1. Tá certo? Ou seja, esse N multiplicou menos 1, depois multiplicou todos os N's.
e não multiplicou os números. Então vai ser assim. Aí digamos que tem o termo que vai ser o n, que multiplica o menos 1 e o menos 2, então vai ficar assim, mais 2 vezes nk menos 2. Toda vez que ele multiplica um número, ele perde um n, tá certo? Mas o que importa pra gente é o n, né? Porque esses caras aqui, ó, eles vão aparecer no numerador. Esse cara aqui, com esse cara aqui, que é o que a gente está fazendo, eles vão aparecer no numerador. Então, o maior termo que a gente vai ter é esse cara aqui, ó. Então, a gente vai ter uma coisa assim, n elevado a k, mais outras potências menores, dividido por n elevado a k. N elevado a k. Como todos os outros termos aqui têm potências menores de n, quando eu mandar n para infinito, todos os termos vão para zero. Exceto esse, que vai cortar exatamente com esse cara aqui. Então, no limite, isso aqui tudo no limite vai para 1 sobre k fatorial. Tá certo? Então, como isso aqui tudo vai para 1 sobre k fatorial, isso aqui vai ficar assim, ó. Soma de k igual a zero, no limite o n vai para infinito, e aqui menos i a g chapéu sobre h cortado elevado a k, que é exponencial de menos i a g chapéu sobre h cortado. Oi? Sobre k. Isso. Tá? Mas refaçam essa conta, tá? E eu acho que dá para fazer pelo Stirling, mas ele tem que ser um pouco mais cuidadoso na hora de pegar o limite. Não sei se talvez tem que botar mais um termo e tal. Mas aqui é fácil de contar. Você vê que o número de potência, a potência maior de n que aparece aqui é sempre n elevado a k. Tá bom? Então, por causa disso, você sempre tem essa estrutura aqui, tá certo? Quando o grupo for aditivo, você pode escrever que o elemento finito é uma sucessão de elementos menores. Essa sucessão de elementos menores pode fazer de tal forma que o elemento menor é infinitesimal, tá certo? O que justifica essa expansão aqui. A presença do i é devido que a gente queira, né, que a gente quer que o gerador seja hermitiano e não hermitiano, porque senão ele teria autovalores imaginários puros e não reais. Só por conveniência a gente bota o i explícito aqui, tá certo? Uma vez isso feito, você tem essa estrutura, no limite você encontra que vai ser exponencial do gerador, tá certo? Isso é uma maneira bem pé no chão de ver um resultado bem geral dos grupos de Lie, onde você consegue definir esses mapas exponenciais até quando você não tem uma estrutura tão simples assim, tá certo? Professor, qual que é o argumento que a gente pode usar para ter colocado aqui acabar embaixo? É só, eu botei, isso aqui implicitamente dá a definição de G. Tudo que aparece aqui, inclusive o menos, é o gerador. É um operador infinitesimal, tá certo? O i eu coloco porque eu quero que seja autoadjunto, né? O n é porque é a partição, o a é o parâmetro, e esse cara aqui é para ter as unidades certas. Então, se esse cara aqui é uma translação, então esse cara tem, né, unidade de distância e esse cara vai ter unidade de momento para que o h cortado fique adimensional. Porque isso aqui tem que ser adimensional, é um gerador, né? Ou seja, um gerador, ele não pode mudar a unidade do vetor onde está aplicando, entendeu? Ou seja, esse objeto como um todo é adimensional. Mas como eu sei que esse cara aqui vai ser, por exemplo, o momento, no caso da translação, a gente bota h cortado para esse cara ter unidade de momento. Senão a gente teria um outro operador quase o momento, só com unidade diferente, só a diferença seria um h cortado, entendeu? Quando é momento angular, esse cara aqui não tem unidade, e aqui vai ser momento angular, e esse cara aqui já é momento angular. Então fica adimensional de novo. É só uma questão de organização, tá? Não tem nada de fundamental nesse H cortado aqui, não. O que é fundamental no H cortado é o H cortado XP igual a IH cortado, comutador de X e P, certo? Esse aqui é só para as coisas ficarem encaixando, certo? Mais alguma recapitulação, pessoal, porque essa parte vai ser bastante importante, tá? Se isso não estiver claro ainda. Tá tranquilo? Vou seguir então. Onde vocês viram isso, meu Deus? Peraí, já vou olhar, peraí. Um sigma com isso aqui?
Isso é novidade pra mim, cara. Deixa eu ver o que é isso. Eu acho que eu não sabia se integral somado. Mas pode ser sim, sabia? A gente está brincando aqui, mas eu nunca vi usarem essa notação para isso. Mas existem algumas circunstâncias, por exemplo, que você está falando que você está somando sobre todos os elementos do espectro de um operador. Só que o operador ele pode ter um pedaço do espectro discreto e um pedaço contínuo. Então, um pedaço é somatório e um pedaço é integral. Ou o cara está botando um caso geral, em que às vezes o espectro é contínuo e às vezes o espectro é discreto, entendeu? Deixa eu ver. Eu acho que faz sentido esse problema, porque a gente está definindo espaços simétricos e dissimétricos. A gente tem aqui um operador de... Não, nesse caso aí, eu acho que esse símbolo é para indicar aquilo que eu estava indicando para vocês, não é o maior que? Mas se bem que já está lá. Eu acho que é só para dizer que vale para espectros discretos e contínuos. Tudo bem. Isso aí encontrou, isso é de quem? Isso aqui é uma resolução do Shankar. Ah, você encontrou aleatório na internet, tá. Eu acho que é isso, tá? É só para dizer que isso vale tanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto. O que não sei se é verdade. Ah, sim, quando você tiver a desigualdade regulando, sim. Toma um pouco de cuidado com essas notas aleatórias, mas aí eu acho que é isso mesmo. Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente tinha terminado a versão passiva, né? A gente tinha visto como é que a gente podia aplicar as regras para os operadores. A gente montou aqui uma tabela de comutadores do operador LZ com x chapéu, y chapéu, px chapéu e py chapéu. E eu argumentei para vocês que vocês tentassem resolver aquela equação como se fosse uma equação para funções de operadores, vocês encontrariam aquele formato único para LZ, tá certo? É uma coisa que vocês têm que brincar, tentar fazer também, tá? Deixa eu ver. Isso. Bom, deixa eu ver como é que se vale a pena fazer isso aqui, porque agora a gente está com um pouco de menos tempo. Acho que eu vou passar como exercício, tá certo? Que é o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar aqui x é igual a r cosseno φ, y é igual a r seno φ, tá certo? Vocês vão lembrar que φ nesse contexto vai ser tangente, arco tangente de y sobre x, tá certo? E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar x chapéu, p, y chapéu, menos y chapéu, p, x chapéu, tá certo? Isso aqui tudo, pessoal, é menos i, h cortado, e na representação de função de onda, esse cara é assim, x d dy menos y d dx, tá certo? Aí vocês vão fazer uma troca de variável e vocês vão encontrar que, se vocês fizerem a troca de variável corretamente, vocês vão encontrar que isso aqui vai ser menos i h cortado d φ. Tá certo? E eu vou deixar isso como exercício. Façam isso aqui, tá? É uma continha simples, mas tem que fazer uma vez, porque senão vocês não automatizam certas coisas. Na hora que vocês precisarem fazer numa prova, algo assim, vocês não vão conseguir, entendeu? Então tem que fazer. Isso aqui é interessante, né? Porque justamente é o que você esperava do gerador. Agora, se eu tiver uma coisa do tipo exponencial de menos i, eu estava usando φ, né? LZ chapéu sobre h cortado, o que vai acontecer aqui? Quando eu aplicar nesse cara aqui, numa certa psi de x e y. Eu posso pensar nessa psi aqui, ó, eu posso pensar assim, ó, psi de r e φ. Não posso? Agora, isso aqui, ó, se você substituir aqui, é a série de Taylor. Tá certo? É a série de Taylor desse cara aqui no ângulo. Então isso aqui vai ser, né, esse cara aplicado vai ser igual a psi de r, e aí se você substituir lá
vai ver I com I, vai ficar menos, vai ficar φ menos φ quadradinho. Tá certo? Vocês lembram aqui, ó? O que acontece quando o meu φ aumenta? Se aqui for y e se aqui for x. O que acontece quando o meu φ aumenta? Esse aqui, para ser mais específico, com essa parametrização aqui, ó. Φ igual a zero é aqui, né? Quando o meu φ aumenta, ele vem para cá. Tá certo? Ó, pensa no φ igual a π sobre 2. O cosseno vai para zero, o seno vai para 1. Ele andou para cá. Então ele está andando anti-horário. Tá certo? E a gente viu que essa rotação anti-horária, essa rotação faz os vetores girarem no sentido anti-horário. Mas vai estar menos aqui. É exatamente o caso da translação. Quando você faz a translação para a direita, o argumento vai para a esquerda. Vai para a esquerda no sentido que aparece o menos aqui. Tá certo? Por isso que aqui parece que a gente está girando para o outro lado. Mas não, ele está girando para o lado certo. Mas para que a função pareça girada, o argumento tem que ser subtraído. Que agora o zero dela, digamos, o ângulo zero dela, está quando o φ igual o φ redondo está igual ao φ quadrado. Então, se esse ângulo está aqui, o zero dela está aqui. Significa que a função toda girou para cá. Entendeu? Porque, né? Aqui era φ, era psi de r e zero. Era o valor dela aqui. Para ela ter esse mesmo valor aqui, você tem, depois que você faz a translação, você tem que calcular ela em φ de r e φ menos φ. Então você tem que calcular ela em φ. Se você aplica essa translação aqui. Se você pensar nela como uma função de φ redondinho, você pode calcular ela em φ quadradinho, que está aqui, e ter ela, o mesmo valor que se ela tinha ela aqui. Certo? Se convençam disso, tá? Aqui, nesse caso, a gente está girando a função de onda, então a gente chama de ativa. Geralmente a gente chama passiva quando a transformação do operador e ativa do estado. A gente tirar o sistema de coordenadas e a gente atuar uma rotação sobre o operador. Posso fazer isso? Isso. Porque o operador está associado àquilo que a gente mede. E o sistema de coordenadas também. Né? O sistema de coordenadas é aquilo que você usa para medir as coisas. Você bota o sistema de coordenadas porque você vai botar coordenadas nos pontos a partir dele, entendeu? Quando você medir a posição da bolinha lá na mecânica clássica, é em relação a um eixo que você estabeleceu. Os operadores na mecânica quântica têm a mesma interpretação. Eles são os observáveis físicos. São aquilo que você vai usar para observar no seu experimento. Certo? Beleza. Então a gente já tinha visto isso, a gente viu agora claramente que U de R eu vou usar essa notação aqui, pessoal, para dizer que é uma rotação em torno do eixo 3, tá? Depois a gente vai explicar por que essa notação fica assim. Então a gente viu que isso aqui, com um U R Φ1 do eixo 3 vai ser igual a U R Φ1 mais Φ0 e 3. Tá certo? Então veja, isso aqui é a notação do operador unitário associado à rotação tridimensional, tá certo? Em torno do eixo Z, girado por ângulo φ0. Certo? É a mesma coisa aqui. A gente mostrou para os operadores, a gente mostrou para as matrizes, a gente mostrou que os operadores satisfazem aquela combinação. Tem um mapa exponencial, então é fácil de ver que esse cara aqui é igual àquele cara lá. Certo? Ou seja, é de fato uma representação do grupo de rotações em torno do eixo Z. Tá? Então o que acontece aqui, pessoal? Se eu faço a seguinte aplicação.
Se isso aqui for verdade para qualquer elemento do grupo de rotação em torno do eixo Z, por exemplo, o que isso diz para a gente? Eu prefiro, quando eu boto lá H, quando eu boto os argumentos em termos de operador, eu prefiro tirar o chapéu daqui. Não, eu sei, tava estranho, desculpa. Mas é isso aqui. Então, pessoal, o que acontece se isso aqui for verdade? Sim, ótimo. E, tecnicamente, como é que a gente pode obter uma expressão que sintetiza isso matematicamente? Se isso vale para qualquer rotação, vale inclusive para rotações infinitesimais, certo? Se vale para rotações infinitesimais, vale também para o caso em que eu tenho aqui identidade, mais, por causa do dagger, né, e botar um φ aqui, LZ sobre H cortado. Aí agora o H, não vou botar o argumento aqui para não complicar a nossa vida. Identidade menos I, φ, LZ sobre H cortado. Isso aqui vai ser igual a H chapéu. Certo? É só o argumento que eu estou poupando aqui, cara, para não escrever um negócio enorme toda vez. Tá? O que eu faço? Então, eu estou escolhendo um φ infinitesimal, tá certo? Vou botar um epsilon para lembrar vocês. Epsilon Z. Tá certo? Então, se eu pego esse negócio até a primeira ordem, o que eu encontro? Identidade, H identidade, com H aqui, corta todo mundo, certo? Aí vai ter o termo esse com esse com esse, e esse com esse com esse. E vai ter o termo quadrático, que eu vou jogar fora também, porque eu quero só pegar a ordem linear. Fica assim, I, epsilon Z sobre H cortado, comutador de LZ com H. Igual a zero. Tá certo? Como a gente sabe que o mapa exponencial sempre pode ser obtido, então, se comuta com LZ, comuta com qualquer potência de LZ. Então, comuta com a rotação geral. Tá certo? Mas isso aqui é a maneira mais simples de você sintetizar o problema. Tá certo? Porque esse mapa exponencial faz com que, digamos, você estudar com geradores é a mesma coisa que você estudar com uma coisa finita. Entendeu? Então, quando a sua hamiltoniana é invariante por rotação, a sua hamiltoniana comuta com LZ. Tá certo? E o que mais a gente pode tirar disso? Quando dois operadores comutam, o que acontece em relação ao espectro deles? Ou a base dos autovetores, se vocês preferirem. Está na prova que eu acabei de corrigir, a maior parte de vocês acertou. O que acontece com a base das energias aqui? Não. Vamos lá, você acertou essa questão. Vou tirar o ponto da questão se você não acertar agora. Vamos lá, o que acontece com a base dos autovetores do H em relação a LZ? Ó, digamos que eu tenho uma base da energia aqui, ó, E1. É um autovetor de H. LZ aplicado aqui. Isso aqui vai ser autovetor de H? Com qual energia? Essa mesma energia aqui. Tá certo? Mas se isso aqui é autovetor, então qualquer potência de LZ também é autovetor. Significa, inclusive, que exponencial de menos I epsilon, não, botar φ LZ sobre H cortado, aplicado nessa base da energia aqui, ó, continua autovetor com a mesma energia. Tá certo? Então não importa como é que você gire o seu estado aqui, você continua no mesmo estado. Tá certo? E o que acontece quando evolui no tempo? Se mantém a mesma coisa, tá certo? Então, basicamente, esse operador aqui, ele vai se conservar. Certo? Então, quando esses caras comutam, esse cara aqui se conserva e esse cara é o gerador de rotação. Por isso que a gente vai identificar ele como o momento angular. Tá certo? E a base é comum, tá certo? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente vai descobrir que em vários problemas que a gente vai ter simetria por rotação, a gente vai ter que encontrar um conjunto completo de operadores que comutam
justamente porque esses operadores geralmente eles vão ter espectro degenerado, no sentido de que o mesmo estado de energia é representado por várias situações físicas diferentes. Então, para você representar a sua situação física, você vai precisar de outros rótulos. Né? Então, a gente vai ver o caso clássico, é o átomo de hidrogênio, a gente vai precisar da newtoniana, a gente vai precisar de uma coisa que a gente vai descobrir que é o L2, e a gente vai precisar do LZ. Tá certo? E esse conjunto aqui, no caso do átomo de hidrogênio, ignorando o spin, é suficiente, senão você vai precisar do SZ aqui para representar o spin. Aí com esses 4 operadores você determina o seu estado totalmente. Tá certo? Alguma dúvida? Aqueles vetores ali na primeira linha, o E3... Eu vou definir isso aqui depois. Então a gente não precisa necessariamente falar se é normal. Não, nesse caso ele é normal, sim. Eu só não boto chapéu para não confundir com o operador. Tá? Isso está claro, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular o comutador desses operadores aqui de rotação com os de translação, tá certo? Então a gente vai fazer primeiro nesse contexto que vai ser super simples e isso vai ser extensível para todos os outros contextos. Então, por exemplo, se vocês quiserem depois disso aqui pegar o grupo de Lorentz, vocês vão pegar ali as transformações de Lorentz que vocês conhecem, né? T linha é igual a gama, T menos... Você pega aquilo lá e dali você tira a álgebra de geradores de rotação, de rotação, de boost, de translação. Translação seria o grupo de Poincaré. Então, tira a translação, você encontra o grupo de Lorentz. Entendeu? Então, vocês pegam, por exemplo, toda a relatividade restrita em termos de operadores, simplesmente lembrando aquelas formulinhas que vocês aprenderam em mecânica em relatividade restrita. Tá certo? E aí eu vou mostrar a fórmula para vocês. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte composição. Deixa eu começar da direita para a esquerda um pouco, só para simplificar. Então, a gente vai fazer uma translação. Então, a gente quer estudar a composição de translação com rotação, tá certo? Então, a gente tem uma translação, que a gente vai fazer primeiro, certo? Aí, depois dessa translação, a gente vai fazer uma rotação. Tá certo? Agora, a gente vai fazer uma translação inversa. Tá certo? E, por fim, uma rotação. Eu devia ter botado aqui, né? Rotação. Epsilon Z. E aqui eu usei só Epsilon. Tá certo? Lembra aquela translação bidimensional que eu defini para vocês lá no começo dessa sessão? Certo? Menos Epsilon Z E3. Tá certo? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Não. A pergunta é, será que eu volto para a identidade? Tá certo? Ou seja, isso aqui, pessoal, é uma maneira de estudar o que acontece quando eu ando dentro do grupo, tá certo? Eu não estou andando no meu espaço, necessariamente. Eu estou tentando ver o que acontece quando eu ando no grupo. Então, no grupo, eu estou fazendo uma coisa assim, ó. Eu estou fazendo uma translação numa certa direção, no espaço das minhas transformações. Aí eu faço outra. Aí eu faço essa aqui, faço essa outra primeiro, e depois faço essa para ver se eu chego no mesmo ponto. Né? Ou melhor, para ficar mais parecido com o que eu escrevi ali. Eu faço uma, eu faço outra, tá certo? Agora eu desfaço uma e desfaço a outra. Será que eu volto para cá? Será que é identidade? Tá certo? Então, essa é uma pergunta. Oi? Associativa é uma coisa, como, né? O fato dela comutar seria outra.
mas vamos estudar. Então, como é que a gente faz isso aqui? Como esse negócio é uma representação de um grupo, qualquer outra representação que seja fiel ao grupo, ou seja, que mantenha todas as propriedades do grupo, estou introduzindo esse conceito de forma informal, então a gente pode fazer essa conta em qualquer lugar, que seja também uma representação. Inclusive no espaço bidimensional que vocês estão acostumados. Tá certo? Então vamos fazer nele, porque é mais fácil. Assim como eu estou sugerindo vocês fazerem essa conta para o grupo de Lorentz. Vocês vão fazer o grupo de Lorentz em Minkowski, que vocês estão acostumados, e vocês podem encontrar os geradores, né, dos operadores de campo, ou os operadores da mecânica quântica relativista, se ela existisse, simplesmente usando aquilo que vocês já sabem da mecânica relativística. Tá? Então vamos lá. X e Y. O que acontece quando eu faço a minha primeira transformação? Quem vai dizer aqui? Só para saber se vocês estão viajando ou não. Aqui a gente está transformando, aqui é assim, lembra, né? Esse cara aqui, ó, é igual a x mais epsilon. Esse é assim, é quando é o argumento da outra, é o argumento dela que vai com menos. Tá? Ou seja, se fosse no Bra, seria assim. Mas no Cat é assim mesmo. Mas tanto faz, tá? Você pode fazer tudo ao contrário, se vocês preferirem. Não vai fazer nenhuma diferença. Então tá, então vocês concordam que isso aqui é uma transformação? Né? Agora, tem que lembrar que esse cara aqui é infinitesimal, tá? A gente vai fazer ele vai fazer ele pequeno. Mas a gente não pode fazer ele tão pequeno quanto só pegando termos de primeira ordem, a gente já vai ver por quê. Beleza. O que acontece se eu fizer uma rotação agora aqui? Essa rotação aqui. Vamos lá. Tem que fazer um pouco de cuidado aqui, tá? Eu vou escrever a matriz de rotação para vocês poderem acompanhar mais facilmente. Então, ó, a gente sabe que aqui a rotação, vou botar aqui, ó, cosseno, aqui é o nosso epsilon z, menos seno epsilon z, cosseno epsilon z, seno epsilon z. Tá? Isso aqui é só uma parte, tá? Não mistura em tudo lá não. Então, o que acontece com a minha rotação aqui? Ó, primeira coisa, para vocês prestarem, para vocês acompanharem, tá? Aqui eu não estou expandindo nenhuma potência, porque esse cara aqui só tem uma potência normal de epsilon, tá? Mas se eu tivesse uma função aqui, eu teria que expandir. E se eu quiser essa expressão toda até segunda ordem, então eu teria que truncar na segunda ordem. Tá certo? Se eu quisesse até terceira ordem, eu trunco na terceira ordem e assim por diante. Nesse caso aqui, eu quero até segunda ordem. Tá? Mas esse cara eu não preciso fazer mais nada, porque a expressão dele só tem um termo de primeira ordem. Os termos de segunda ordem são zero. Porque não aparece nenhuma potência de epsilon. Tá? Já o termo de rotação não vai ser tão simples assim. Como é que ele vai ser? Como é que fica a rotação desse negócio aqui? X mais epsilon x, cosseno de epsilon z, menos y mais epsilon y, seno de epsilon z. Tá certo? E de baixo? Não precisa dos parênteses, não. Cosseno de epsilon z mais x mais epsilon x cosseno de epsilon z. Tudo bem até aqui, pessoal? Seno. Tá? Agora eu quero manter essa expressão até segunda ordem. O que eu faço aqui? Eu vou precisar do meu cosseno até que ordem? Cosseno tem um primeiro termo de ordem 0 e um termo de ordem 2. Multiplicando o meu cosseno tem um termo de ordem 1 e um termo de ordem 0. Tem que aprender a contar essas ordens, tá, pessoal?
E aí, então, vou precisar de um cosseno até que ordem? Até a segunda ordem, tá certo? Aqui também. E aqui, o meu seno, ele já começa de ordem 1. O próximo é ordem 3. Então, não tem como aparecer um termo de ordem 3 aqui. Então, eu posso ficar só com o termo de ordem 1. Para pegar o termo máximo de ordem 2 aqui. Eu vou escrever aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Então, o primeiro caso é quando esse cara é ordem 2 e esse cara aqui é ordem 0. Então, vai ficar assim, x, só que o segundo termo do cosseno é menos, né? Lembra? O cosseno vai com... O cosseno de θ vai ser θ menos θ ao quadrado sobre 2. Né? Mais, e assim por diante. Então aqui vai ficar menos epsilon z... Desculpa, vou botar primeiro o termo de ordem 0, que é o próprio x, que é quando esse cara aqui é 1, tá certo? O termo de ordem 1 é quando esse cara é 1 e esse cara aqui é epsilon y. Mais epsilon y. E tem, novamente, menos, agora sim, epsilon z ao quadrado sobre 2x. Todo mundo está feliz com isso? E o seno fica fácil, porque fica menos y epsilon z menos epsilon y epsilon z. Porque o termo do seno, o seno começa com argumento. O seno de θ é igual a θ, para θ pequeno. Né? Agora eu vou fazer aqui embaixo. Como vai ficar? Y mais epsilon. Aqui é x, né, pessoal? Poxa, minha letra tá horrível. Deixa eu ver se eu não errei. Não errei mais nada não, né? Oi? É esse U aqui. Só que eu estou pegando a representação desse objeto, desse elemento do grupo, e estou aplicando no caso de transformações no plano. Esses caras aqui são geradores lá no espaço de Hilbert, mas eles são uma representação de um grupo. O grupo, tanto faz eu pegar todas as representações, tem que ter as mesmas propriedades de composição, todas elas. Por causa disso, é muito mais fácil fazer as transformações pensando no plano, onde eu estou acostumado, do que pensando para os operadores, para os geradores, entendeu? Então, essa é uma maneira esperta de você driblar, ter que trabalhar nisso no espaço de Hilbert direto. Você pode trabalhar aqui direto. Tá certo? Por exemplo, se você fizer a expansão de Taylor desse cara primeiro e depois desse cara primeiro esse, depois aquele, você vai ter um produto de duas séries de Taylor. Qual vai ser o termo de ordem 0? Vai ser f de x, g de x. Qual vai ser o primeiro termo de primeira ordem? Mais epsilon para multiplicar f' de x mais g' de x. Quais são os termos de segunda ordem? Aí vai ter mais epsilon ao quadrado, que multiplica. Aí vai ter, naturalmente, esse cara aqui. Mais né? Só que também vai ter o termo f' de x, g' de x. Né? Porque esse cara vai ter, né, o termo de segunda ordem, esse vai ter um termo de segunda ordem, mas o termo de primeira ordem vezes o termo de primeira ordem também dá um termo de segunda ordem. Tá certo? Que é esse cara aqui. Certo? E assim por diante. Por isso que, tipo, além do segundo termo, vai ser o x mais o epsilon x vezes o epsilon quadrado. Desculpa, deixa eu apagar isso aqui. Repete, por favor. Porque a segunda ordem do cosseno, por isso que não aparece essa tem o x, por isso que não aparece o epsilon x. É, porque seria cúbico. Tá. Né? Porque se eu pegasse esse cara com esse cara aqui... só para ficar bem explícito, a gente considera a expansão em que todos os épsilons têm a mesma ordem, tá? Isso é a mesma coisa que dizer que epsilon x é igual a um certo, digamos, epsilon v... Vou botar assim, delta vezes
qualquer letra aqui. Oi? Não, porque eu quero botar um parâmetro comum, entendeu? Você pega um delta aqui, você bota aqui uma coisa qualquer, tipo, vou chamar de, sei lá, fx, tá? E aí você fala que esse cara é igual, mesmo delta, f e y, e esse cara aqui vai ser o mesmo delta, fz. Esses f's aqui não precisam ser pequenos, tá? Pode ser de qualquer ordem. E aí você está expandindo toda essa expressão aqui, agora como função de um único parâmetro delta, em Taylor até a segunda ordem. Mas você não precisa fazer tão explícito assim, entendeu? Basta você lembrar que todos esses caras têm a mesma ordem. Então, x vezes y vai conter um y de delta ao quadrado. Então vai ser um termo de segunda ordem Taylor. Y vezes yz também vai ter um termo de delta ao quadrado. Então vai ser um termo de segunda ordem. Tá certo? Vocês nunca tinham feito contas desse tipo? Tá. Erro meu, pessoal. Esqueci de perguntar para vocês. Eu me lembro que isso me confundia bastante, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Nesse tipo de situação você tem que identificar quem é o parâmetro da expansão e se é um parâmetro único também, né? E expandir nele, tá certo? Então tá mais claro o que está acontecendo aqui? O cosseno eu tenho até segunda ordem, mas o termo de segunda ordem do cosseno vezes o termo de primeira ordem do que eu tinha antes aqui, ó, que é o termo de segunda ordem vezes o termo de ordem 1 aqui, vai dar o termo de cúbico, que eu não quero. Eu só quero até segunda ordem, tá certo? E, bom, isso aqui. Então, agora eu expandi o primeiro termo lá. Novamente, vou ter o menos epsilon ao quadrado sobre 2y. Agora, tá certo? E agora eu vou ter esse termo aqui, que vai ficar mais x epsilon z mais epsilon x epsilon z. Tá certo? Então, essa foi a nossa rotação. Agora é moleza a gente fazer... Espera um pouquinho, faltou o epsilon y. Tá? Ó, veja, aqui foi seta, aqui foi igual, tá? Então vamos fazer esse cara aqui agora. Mas esse é fácil, né, pessoal? Pelo menos um deles é fácil. Então, se eu subtrair desse argumento aqui epsilon x e epsilon y, só vai embora desses dois caras aqui. Então vamos lá, esse cara vai ficar assim. X menos epsilon z ao quadrado sobre 2, x menos y, epsilon z, menos epsilon y, epsilon z. Tá certo? E embaixo vai ficar y menos epsilon z ao quadrado sobre 2, y mais x epsilon z menos epsilon x epsilon z. Tá certo? Às vezes o que confunde as pessoas nesse tipo de conta é o fato de que a translação ela já aparece de ordem 1 aqui. Por isso que uma coisa que eu já repeti algumas vezes para vocês. Mas é porque ela aparece de ordem 1, você tentar expandir em ordem 2 não tem termo, entendeu? Por isso que ele não introduz um termo quadrático lá. Certo? Então até aqui tudo bem? Bom, o que acontece agora se a gente fizer a rotação inversa? É só a gente pegar esses caras com os cossenos e senos. Vamos fazer? Deixa eu ver se cabe aqui. Acho melhor fazer aqui, tá? Então vamos lá. Eu faço de cabeça. A gente pula alguns passos, eu faço todos. Não, para vocês. Se vocês acham que vocês vão conseguir acompanhar, é melhor fazer todos. Vamos lá. Então, x menos yz ao quadrado sobre 2x menos y epsilon z menos epsilon y epsilon z. É isso, né? Cosseno de menos epsilon z, né? Mas cosseno é par, então já boto aqui esse cara aqui. Certo? Agora sim, esse cara viria com um menos aqui, só que agora fica mais porque é menos, tá certo? É isso. Então, mais, agora o de baixo, y menos epsilon z ao quadrado sobre 2y. Aí eu vou ensinar alguns truques para vocês fazerem essas contas mais facilmente depois, tá? Mas vamos lá. Esse cara aqui, mais x epsilon z
x epsilon z menos epsilon x epsilon z. E esse cara aqui seno de epsilon z. Tá certo? E aqui embaixo vai ficar y menos epsilon z ao quadrado sobre 2y. Oi? Lembra, eu fiz, rodei, transladei, rodei, aí eu transladei oposto e rodei oposto, para ver se eu volto à identidade. Tá certo? Ok, então a gente tem esse cara aqui, onde eu estava, mais x epsilon z mais epsilon x epsilon z. Né? Cosseno nunca muda, então fica aqui cosseno de epsilon z. Tá certo? E agora vai ter menos aqui, por causa do menos daqui, tá? Então vai ficar assim, x menos epsilon z ao quadrado sobre 2x menos y epsilon z menos epsilon y epsilon z. Tá certo? E ali seno. Tá certo? Agora vamos lá. Até segunda ordem. Veja. O meu cosseno ele vai ter um 1, que repete todo mundo, e ele vai ter um termo de segunda ordem. Só tem um termo de ordem zero aqui. Tá certo? Então eu só preciso me preocupar com o termo de segunda ordem multiplicando esse termo aqui. Certo? Então repete todo mundo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Então vamos lá. Então repete, fica x menos epsilon z ao quadrado sobre 2, x menos y epsilon z. Pessoal, vai conferindo os sinais, porque às vezes eu perdi alguma coisa, tá? Epsilon y menos epsilon y epsilon z. Aí o único termo novo que esse cara vai trazer é o de menos epsilon z ao quadrado sobre 2 vezes x. Menos epsilon z ao quadrado sobre 2 vezes x. Ok? Agora, esse termo aqui, ó, ele é sempre de ordem 1. Então, qualquer termo de ordem 2 aqui eu posso jogar fora. Tá certo? Então, esse termo aqui vai embora e esse termo aqui vai embora. Fica só esse epsilon z vezes isso aqui. Tá certo? Então, vai ficar assim. Mais epsilon z que multiplica y, que é esse epsilon z com esse y. Esse aqui vai embora porque é cúbico. E esse epsilon z aqui é quadrático. Então, vai ficar mais epsilon z ao quadrado x. Tá certo? Olha que beleza. Esse cara aqui foi embora com esse cara aqui. Se juntou com esse cara aqui, foi embora com esse cara aqui. Se juntou, eu falei errado. Tá? Esse cara se junta com esse e vai embora com esse cara aqui. Sobra esse cara aqui com esse cara aqui, que vai dar quanto? Tá certo? E aqui embaixo? Mesma coisa, né? Ó, cosseno repete todo mundo. Vamos lá. Y menos epsilon y ao quadrado sobre 2 mais x epsilon z mais epsilon x epsilon z. Isso. Tá. Epsilon y epsilon z. Tá certinho. Isso, eu me perdi só porque eu fui pensar um outro negócio aqui e me perdi um pouco. Tá, e agora tem o cara quadrático que vem com esse cara aqui, tá? Então vai ficar menos, aqui tem o y, epsilon z ao quadrado sobre 2 vezes y, que é o único termo de ordem zero aqui. Tá bom?
E aí, novamente, esse cara aqui é legal porque ele é de ordem 1, então ele mata esse, sobra esse só. Né? Então vai ficar assim, menos. Tá vendo? Eu sabia que eu errava. Menos. Com menos mais, né? Tá, então fica mais. Y, epsilon, z ao quadrado. Tá certo? E esse cara aqui. Certo? Então, novamente, esse aqui vai embora com esse, e esse se junta com esse e vai embora com esse. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a quê? X menos epsilon y, epsilon z. E aqui vai ser y menos epsilon x, epsilon z. Tá certo? Mais. Isso. Certo? É que tem uma simplificação que dá para fazer aqui, mas deixa eu ver se dá para falar de uma maneira fácil para vocês. Olhando para cá. É que o termo quadrático aqui, ó, a gente não precisava do termo quadrático de cosseno. Certo? E por que a gente não precisava do termo quadrático de cosseno? A regra geral é que para fazer essa conta, basta você pegar os termos lineares aqui e só encontrar os quadráticos que vêm do produto dos lineares. Os quadráticos que vêm desses termos aqui, você não precisa deles. Deixa eu ver se eu consigo argumentar facilmente com isso aqui por quê. Não dá para fechar mais a janela não, né? Deixa eu ver se... Ok, são os termos que vão embora aqui. Deixa eu pegar aqui para ver. Tá, depois é uma regra mnemônica que eu não estou lembrando agora, vou falar para vocês, porque que dá para expandir esses caras aqui, ou seja, cada indivíduo desses, cada operação individual, você expande até a primeira ordem, mas você mantém os termos de segunda ordem que vão vir do produto deles, tá certo? Depois eu vou encontrar a maneira de explicar isso para vocês. Mas de qualquer forma, a conta completa sempre dá certo, tá? E aí vocês vão encontrar isso aqui. Agora, o que isso diz pra gente? O que aquilo ali está fazendo pra gente? Oi? É que esse conjunto aqui não deu a identidade. Deu o quê? O que aquilo ali é? Tem cara de rotação ou de translação? Não, esquece o parâmetro. Eu quero saber o que aquilo ali está fazendo. Está transladando, né? Então, a gente acabou de encontrar que aquilo ali é igual ao nosso T com quais argumentos? Menos epsilon y, epsilon z e epsilon x, epsilon z. Tá certo? Agora vamos fazer essas contas do ponto de vista dos operadores. Tá certo? Vamos lá. Posso apagar isso aqui? É que eu não sei se... vale a pena, peraí. Tá, eu acho que quando eu mostrar com os operadores vai ficar claro o que está acontecendo aqui. Deixa eu só fazer então aqui para não apagar aqui. Tá. Vou pegar esses operadores aqui e eles vão ser assim, ó. Esse cara aqui vai ser identidade, mais, porque tem menos aqui, né? E
YZ, LZ, né, sobre H cortado. Vocês concordam? Só que eu vou ter mais esse cara ao quadrado, que vai ser menos YZ ao quadrado, LZ ao quadrado, sobre H cortado ao quadrado. Tá certo? Esse é o termo até segunda ordem dessa expansão aqui. Agora, por que eu não preciso do termo individual de segunda ordem aqui? Vamos fazer todos. Então vai ficar aqui mais I E escalar P sobre I H cortado, sobre H cortado. Vocês lembram disso aqui, né? Que a gente viu na primeira aula desse capítulo. Né? O operador de translação numa direção epsilon é dado por esse produto aqui. Certo? Menos e aí agora eu tenho a mesma coisa com o sinal trocado aqui. Peraí, é a rotação, isso. Tá certo? Então eu fiz a mesma coisa, expandi agora os meus operadores até a segunda ordem. O que vai acontecer com os termos de segunda ordem que eu expandi de cada termo da minha translação individual? Por que o quê? Ah, faltou 2, né? É a expansão de exponencial, tá, pessoal? O termo quadrático sobre 2 fatorial, só isso. Mas sim, pergunta. É porque tem um I, né? O I ao quadrado. Né? Lembra? O nosso cara vai ser assim, ó, exponencial de menos I, aí, por exemplo, o epsilon escalar P sobre H cortado. Aí o primeiro termo vai ser identidade, o primeiro termo é identidade, o segundo termo vai ser menos, vai ser esse próprio argumento, e depois esse argumento ao quadrado. Esse argumento ao quadrado está aqui, sobre 2 fatorial, que é 2. Certo? Mas olha lá, esse cara aqui, ó, ele vai aparecer, se eu pegar esse produtório todo, ó, veja, isso aqui está com o produto desse cara aqui, né? Então esse cara é primeiro, esse segundo, esse terceiro, esse é o quarto. Certo? Só que quando eu pegar os termos quadráticos, para eu pegar no máximo quadrático, esse cara aqui só pode se combinar com as identidades. Então esse cara aqui vai aparecer, só que ele aparece sempre de novo aqui, ó, porque ele é ao quadrado. Então ele é igual, tá certo? Ele se soma, tá certo? Só que tem uma segunda maneira de eu encontrar esse mesmo termo, que é quando eu pegar esse cara e esse cara aqui. Esse cara e esse cara aqui. Para ser quadrático, esse só pode se combinar com a identidade e só pode combinar com a identidade. Tá certo? É isso que eu queria explicar, o que eu quero explicar para vocês aqui, dá para ver das duas formas a conta. Então, ó, só que acontece que esse vai sempre vir com um sinal diferente desse. Desculpa. Esse sempre tem um sinal diferente desse. Tá certo? Porque um é o oposto do outro, então sempre o sinal vai ser diferente. Então um cara é A vezes menos A mais A ao quadrado, que é esse cara aqui. E tem o sobre 2 da série de Taylor. Então esse cara aqui, eu estou fazendo errado, é esse com esse, combina, o meio soma com o meio e dá 1, e esse vezes esse combina também, só que dá menos, porque aqui é menos vezes mais vezes menos, ou menos vezes mais, se preferir lembrar que começa com menos, tá certo? Então eu não preciso desse cara aqui,
tá certo? Porque esses termos quadráticos aqui vão se combinar com esses. Então, na hora que eu fizer o produto, eu posso ignorar de cara esse cara aqui e não pegar esses produtos aqui. Tá? É uma regra um pouco difícil porque você pode errar, tá certo? Você pode sempre botar todos os termos para ter certeza que não está fazendo besteira. Mas como de cara você já pode fazer isso aqui para qualquer que seja a transformação, às vezes vale a pena para poupar a conta, tá bom? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Você pode ignorar esse termo aqui com esse termo aqui, tá? E esse vezes esse também. Tá bom? Aí fica mais fácil fazer a conta. Tá? Então vamos pegar todos os termos, exceto os que a gente não vai pegar, tá bom? Eu acho que está na hora de apagar isso aqui, né? Não, é que eu gosto de deixar essa conta assim explícita, porque essa mesma coisa que aconteceu aqui, ó, tá vendo? A gente pegou, é sempre a mesma coisa, esse cara aqui com menos, se junta com outro cara que tem menos também, o fator de meio, e aí tem o outro termo aqui que é um vezes o outro, entendeu? Que deu o fator de mais. Que é justamente o que eu estava mostrando para vocês aqui. Então eu queria que vocês vissem a mesma coisa acontecendo, tanto com a expansão dos operadores, quanto para a transformação simples num plano, tá certo? Agora que vocês já viram, acho que eu vou apagar. A gente já tem o resultado aqui. Oi? Como assim o módulo? Eu não entendi a sua pergunta. Estou pensando numa transformação no vetor de se eu pegar aquele módulo lá... O módulo do vetor não se conserva. Você tem razão. Mas é porque esse módulo aqui, que não está se conservando, seria o módulo do vetor posição que você está girando e transladando, entendeu? O que vai se conservar é o módulo da função de onda. O módulo da função de onda se conserva porque a transformação é unitária, tá certo? Mas você sabe que, por definição, o grupo de rotação preserva o módulo, mas o grupo de translação não preserva o módulo, tá certo? Pelo menos não da posição. Tá? Naturalmente, se uma coisa está na origem, o módulo do vetor posição é 0. Se você translada para 5 metros da origem, vai ficar com 5 metros de módulo, né? Então vamos. Bom, então agora, se eu pego só os termos que eu quero pegar, né, e ignoro esses termos quadráticos, o que sobra para mim aqui, para os nossos, né, dado o nosso produto dos operadores? Vai ficar como aquilo lá? Diz aí. O primeiro termo é a identidade, tá certo? E o próximo termo vai ser quem? Esse vezes esse, tá certo? Eu tenho esse vezes esse aqui. Esse vezes esse eu já joguei fora. E depois eu vou pegar todas as combinações, certo? Então vamos lá. Vai ficar mais I, epsilon, Z. Deixa eu, ó, como a gente não vai pegar esse vezes esse, só vai pegar esse vezes esse ou esse vezes esse, então vai sempre aparecer o epsilon Z. Tá certo? Só por simplicidade. Então eu vou botar um I aqui, o epsilon Z, aí eu vou pegar... primeiro os termos lineares, né? Esse mais esse é 0 e esse mais esse é 0. Então não preciso me preocupar com os termos lineares. Certo? É isso que eu estava falando para vocês na outra aula. Se você fizesse a expansão só até a ordem linear, você não ia ver a não comutatividade dos geradores. Certo? Porque de ordem linear, esse cara aqui só vai ter o produto dele com as identidades, então ele vai aparecer do jeito que está. Só que como você tem a transformação inversa, sempre vai aparecer menos ele entre os termos lineares. Tá certo? Não dá para fazer todas essas contas explícitas, mas eu peço para vocês fazerem depois sozinhos todos os passos que eu estou falando para vocês. Tá certo? Então os termos lineares sempre vão aparecer ele menos ele menos ele. Então eu não preciso me preocupar com o termo linear, só tem o termo quadrático. Tá certo? Então vamos lá. O termo quadrático que vai aparecer ali para a gente é o quê? Vai ser o I, aí eu vou botar aqui o H cortado, vai aparecer ao quadrado aqui também.
Todo mundo tem H cortado, né? Ó, tem um H cortado aqui, aqui, aqui e aqui, então eu já tiro fora. O epsilon z eu tirei também. Aí vai ficar assim, LZ, chapéu, vezes esse cara aqui. Esse I aqui não foi uma boa ideia, não. Porque não vai ter I nem I, né? Vai sempre ser menos ou mais. Então, deixa eu ver. Então, vou botar aqui o menos. Certo? Então, o primeiro que eu vou ter é LZ com esse cara aqui. LZ com epsilon P. Tá? Eu vou ter esse cara com esse cara aqui. Tá certo o que eu estou fazendo? Peraí. Tá certo. Peraí. Ok. Por que eu estou com a impressão que está errado isso aqui? Com esse cara aqui, tudo bem. Aí multiplica a identidade, multiplica a identidade. E esse cara aqui multiplica a identidade, multiplica isso aqui. Vai ficar menos. Vai ficar mais. O que eu estou fazendo de errado aqui? Vamos lá, pessoal. O que eu estou fazendo de errado? É uma coisa bem óbvia. É que vai dar o termo que eu vou colocar aqui vai cortar com esse. E não está certo. Mas não tinha que ser somar, então já sabe ser um outro. Não, sobra só o comutador desses dois caras aqui. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Ó, deixa eu escrever aqui que eu estou achando. Vai ficar esse cara aqui, vezes a identidade, vezes esse cara aqui. Só que agora vai ficar I e menos I, vai ficar mais. Então já tem esse menos aqui, então eu teria que botar menos aqui. Só que aquilo ali vai ser LZ sobre... É sobre nada, né? LZ... Mas aí dá zero, né? O que eu estou fazendo de errado? Eu fiz uma besteira aqui? Não. Cara, alguma coisa muito óbvia que eu estou fazendo de errado aqui. Ou talvez não, deixa eu continuar. Acho que é isso mesmo. Acho que eu estou me apressando em tentar simplificar na minha cabeça e estou fazendo besteira por causa disso. Vamos continuar. Então, esse vezes esse e esse vezes esse já apareceram e foram embora aqui. Tá certo? Agora eu vou ter
esse vezes, né? Então esse aqui já foi com todo mundo que podia. Os lineares já foram embora também. Esse com esse eu já joguei fora e esse com esse a gente já jogou fora também com esses aqui. Então o próximo é esse vezes esse e isso é pressa minha, total. Tá tudo certo. Tá? Então ó, o próximo termo é esse vezes esse, tá certo? Só que vai ficar i e menos i, então vai ficar mais, vai ficar menos aqui. E agora vai ficar assim, epsilon escalar p, chapéu, LZ, tá certo? E esse multiplica com esse e esse multiplica com esse, já foi embora também. Mas tá vendo? Esse cara aqui, ele tinha 2 P's aqui para jogar fora. Esse aqui só tinha um LZ. Por isso que não vai aparecer, não vai acontecer de novo aqui. E o próximo termo que eu tenho é esse vezes esse aqui. Tá certo? Que aí sim vai ficar menos com menos, vai ficar mais. E aí vai ficar esse com esse cara aqui, o epsilon z agora pela esquerda. Então vai ficar assim. LZ, chapéu, epsilon, escalar, P, chapéu. Tá certo? Só que isso aqui, pessoal, é igual isso aqui, ó. Mas o que é isso? Isso aqui, ó, eu vou botar em forma de ênupla para simplificar a nossa vida. Então vai ficar assim, menos epsilon z, que multiplica um vetorzinho que é assim, ó, epsilon y, vírgula, epsilon x, escalar p, chapéu, né? O gerador é identidade menos i sobre h cortado, agora sim aquilo lá. Epsilon z, epsilon y, menos epsilon x, escalar p, chapéu. Vocês concordam com isso aqui? Oi? Esse i tinha sumido... Não, mas aqui, ó, é um operador de translação com esse argumento. É outra coisa. Tá certo? Então vai ficar aqui, ele vai sobrar aqui. Tá certo? Ok. Então, como é que isso aqui fica, pessoal? Fica menos epsilon z sobre h cortado ao quadrado. E aí dentro vai ficar assim, comutador de LZ com epsilon escalar P chapéu vai ser igual, né? A identidade aqui eu já joguei fora com a identidade daqui, né? Menos I epsilon Z sobre H cortado. Aí esse vetor estranho, que é assim, epsilon y. Deixa eu ver só se está certo aqui. Tá, o menos eu botei de fora. Epsilon y menos epsilon x escalar p. O que isso está dizendo para a gente? Ó, primeiro que isso aqui vai embora, certo? O mais eu boto mais aqui, né? Esse cara eu corto com esse cara aqui. E eu tenho o seguinte, ó. LZ, chapéu, com epsilon, escalar P, vai ser igual a esse vetorzinho aqui, ó. O I, H cortado, epsilon y, escalar não, vírgula, menos epsilon x, escalar P, chapéu. Esse produto aqui eu posso escrever ele explicitamente, vai ficar assim, IH cortado, aí eu vou abrir um parênteses, então vai ficar PX chapéu epsilon y menos PY chapéu epsilon x. Epsilon tá certinho, tá? Então a gente acabou de descobrir que é o comutador de uma rotação com uma translação. Tá certo? Isso aqui faz sentido para vocês? Isso aqui é uma rotação infinitesimal no P.
né? A gente está pegando o P e está girando infinitesimalmente no sentido anti-horário. Né? Se você quiser, você pode escolher aqui, você pode escolher, bota o εx igual a 1 e esse cara aqui igual a 0. Ou melhor, igual a 1 é ruim, porque esse cara é pequenininho. Basta pegar e escolher que o y é igual a 0. Quanto é que dá a nossa expressão? Vai ser L. Se o meu y for igual a 0, aqui sobra só o quê? Px, né? Px, chapéu, e tem o εx aqui, né? E do lado direito fica como? IH cortado, PY. O gerador de rotação, quando comutado com o gerador de translação, gira ele 90 graus. Deixa eu ver se é isso. Né? Aí tem eu esqueci de botar o X aqui, mas ele corta com esse cara aqui. E a mesma coisa acontece aqui, LZ, PY, né? Então agora eu vou jogar esse cara aqui para 0, vai ficar positivo agora aqui, vai ficar assim, I, H cortado, PX. Menos. Certo? Vou tirar esse cara aqui. Tá certo? Então você vê que o grupo que envolve rotação e translação, ele é bem mais complicado do que o grupo só de rotação. A gente estava vendo o primeiro grupo de translação, a gente viu que é só um gerador, ele comuta com ele mesmo, o grupo fica aditivo. O grupo de translação também. Agora, o grupo de rotação com translação, não. Ele é um grupo, se você envolve esses três geradores agora, Px, Py e Lz, você tem um grupo que é não abeliano mais. Ou seja, nem todos os geradores comutam. Tá certo? E a não comutação deles está presente aqui. Ó. Tá certo? Então vocês vão ver, por exemplo, que a gente viu lá o princípio de incerteza de Heisenberg, para o caso de X, vocês viram, né, em mecânica quântica 1, com sorte, o princípio de incerteza de Heisenberg para X e P. Né? Aqui também vai ter um certo princípio de incerteza também, só que mais complicado, porque o princípio de incerteza, quando os dois operadores é igual, né, o comutador deles vai ser igual a IH cortado alguma coisa, identidade, é mais simples de quando o comutador deles é igual a um outro operador. Aí o princípio de incerteza fica mais complicado, tá certo? Tem vários princípios de incerteza que você pode ter pela não comutação dos operadores, que tem a ver justamente com a incapacidade de você medir estados simultaneamente de LZ e PY. Então, se você conhece PY, você não vai conhecer exatamente LZ, tá certo? Você não consegue medir as duas coisas simultaneamente, tá certo? Ok, essas continhas aqui vocês vão ter que fazer em outros casos, tá? Então, por exemplo, isso vai ficar como exercício. Façam isso para a seguinte situação. É hiper simples, tá? Mas façam as continhas para vocês verem o que acontece. Façam T, aí vamos botar uma coisa assim, deixa eu dar aqui para trás. T, εx 0, T, ε0, εy, depois T, menos εx 0 e T 0 e menos εy. Tá certo? E aí vocês primeiro vão checar o que vai ser o lado direito aqui, se vai ser identidade ou não. Né? Se não for identidade, mantém o termo. Tá? E aí vocês vão ver que daqui vocês vão deduzir a regra de comutação dos momentos. Né? Lembra, eu falei para vocês lá atrás que a gente pegou a regra de comutação dos momentos do homomorfismo de álgebra da mecânica clássica para a mecânica quântica. A gente pegou, a gente sabe porque o parente de Poisson, de Px e Py, né, a gente está usando a regra de quantização de Dirac. Mas aqui a gente vê que o P também tem que ter aquela regra de comutação, ou seja, o computador deles é igual a 0, justamente porque eles são geradores de translação também aqui na mecânica quântica. Tá certo? E é fácil ver, né, que você faz uma translação em x depois uma y, é igual a uma transformação, né, tanto faz. E aí quando eu fizer uma transformação aqui, vai cortar com esse e esse vai cortar com esse.
Esses caras todos comutam. Faça a continha, é simples, tá? E aí vocês vão ver que isso aqui de fato é identidade. Só que quando aqui é exatamente identidade, você vê que é como se eu não tivesse esse termo aqui, ó. Quando eu não tenho esse termo, sobra só o quê? O comutador aqui. Então você está mostrando, né, que quando aquela sequência de transformações é identidade, o comutador que vai sair daqui, e sempre vai sair um comutador, porque tem um gerador de uma transformação, um gerador de... sempre são dois geradores. Da transformação 1 e transformação 2, inversa de 1 e inversa de 2. Tá certo? Então isso aqui é a maneira geral de você obter o comutador dos geradores. Você pega duas transformações, né, e pega elas e suas inversas, faz esse produto de polinômio de quarta ordem aqui, e você sempre consegue tirar o comutador usando a expansão dessa expressão. Certo? Deixa eu ver. Caramba, 10 e 15. O pessoal, vocês não me avisaram. Valeu, pessoal.